Olá, gente, bom dia. Meu nome é Edmaison Felipe. Agradeço a Marli por mais uma oportunidade de voltar aqui a esse canal, servindo, né? Seguindo de fato o nome do canal, né? Embora a voz cansada, finalzinho de ano, fechamento, final de ciclo, é muito bom a gente parar um pouquinho e conseguir emanar boas vibrações, levar um pouco de amor às pessoas, né, que estão neste canal e um pouquinho mais juntos aprender um pouquinho mais das palavras de Jesus, né? E de pregar. Então estamos aí levando a palavra do nosso mestre amado Jesus. E o tema de hoje é um tema muito interessante, né? Tá falando de luz, voices, luz. E é numa fase tão importante, né? Natal tá se aproximando aí nessa manhã chuvosa. Não sei a hora que vocês vão assistir o vídeo, mas aqui em Volta Redonda hoje está bem chuvoso, tá um climinha gostoso. Realmente esse climinha de final de ano, esse climinha de que tá na hora do corpo descansar, na hora da gente refletir um pouco mais. Embora eu acredite que o Natal é todos os dias, mas esse momento nos convida a conversarmos, a analisarmos um pouco mais. Mas vamos ao que interessa, né? Vós sois luz do mundo. Que tema interessante, né? Ao organizar os meus estudos para trazer aqui, a gente faz uma autoanálise tão gostosa que espero que possa contribuir um pouquinho na vida diária de vocês. Então vamos lá. Bem-vindos mais uma vez a este canal e vamos ao nosso estudo da noite. Que a paz da manhã, né? Da noite, da tarde, não sei o horário que você vai estar assistindo, mas que a paz de Jesus possa estar conosco neste dia. E hoje nós vamos estudar e vamos refletir um pouquinho sobre uma das frases mais profundas e desafiadoras de Jesus. Vós sois a luz do mundo. Que forte, né? E Jesus não disse pra gente, vós sereis. Ele disse, sois, ou seja, você é. Isso significa que a luz já habita em nós. Mas será que estamos permitindo que essa luz que habita em nós brilhe? Quando nós falamos de luz, nós pensamos muito nesse coletivo, nesse amplo. Mas hoje o convite é um pouquinho interno. Vamos olhar para dentro. Vamos fazer essa autoanálise, essa autocrítica, essa reflexão, né? E sobre, pensando um pouco mais, nós vamos passar um pouco sobre a ciência, né? Que vem aí cada vez mais afirmando aquilo que a doutrina espírita já está dizendo há um certo tempo. Essa doutrina tão linda que eu estou amando estudar cada vez mais. E vamos entender um pouquinho o que é essa luz, refletir um pouquinho, né? Eu costumo dizer meus momentos de fala no centro, meus momentos de fala no meu trabalho, que se eu puder deixar uma sementinha, para mim a minha missão já foi cumprida. Vamos lá. Então, para isso, nós vamos entender um pouquinho sobre o significado de luz, né? Quando falamos de luz, não estamos falando apenas de algo físico, né? Não estamos falando apenas da luz elétrica, não estamos falando apenas da vela que é acendida, que é uma forma de luz, mas a luz da espiritualidade. Luz significa consciência. A gente precisa trabalhar essa consciência, trabalhar essa verdade, trabalhar o amor e, não menos importante, esse progresso espiritual que nós estamos passando. Estamos num mundo de provas e expiações, mas estamos aqui para progredir, evoluir, crescer. E no Evangelho segundo o Espiritismo aprendemos que a lei divina está gravada na consciência de cada ser humano. Essa consciência é a nossa luz interior, né? Cada um tem a sua luz interna. Cada um tem aquele lugar onde bate, onde reflete, onde faz pensar novas possibilidades. É a nossa consciência, é aquilo que nos apita, né? Em alguns momentos do dia. Muitas das pessoas ela apita na hora de dormir ou quando fazemos alguma ação que não é tão positiva. E é essa luz que eu quero reacender nos nossos corações neste dia. Kardec nos ensina que o verdadeiro espírita é reconhecido pela transformação moral. Eu costumo dizer que essa transformação não é fácil,
Porque uma coisa é você pensar, outra coisa é você fazer. E essa transformação, ela é diária, né? Ela é dentro de casa, ela é no seu trabalho, ela é na casa espírita qual você frequenta, ela é onde a religião que você frequenta, ela é a padaria que você frequenta. Então, ter essa transformação moral é algo de uma escolha pessoal. A gente precisa cada dia mais ser e escolher ser luz, ser diferente. Tem dia que dá vontade de sair chutando, vou explodir. Normal, somos seres humanos, estamos em processo, estamos em progressão. Mas é uma escolha diária que a gente precisa vivenciar. Luz não está no discurso, luz ela está na atitude. Quando as pessoas falam muitas coisas, né? Hoje com as redes sociais, todo mundo se mostra de uma forma muito perfeita, né? Minha vida é perfeita, eu sou perfeito, minha saúde está perfeita, minhas relações com as pessoas estão perfeitas. Mas e as atitudes? Como estão sendo as suas atitudes? Como têm sido as minhas atitudes? Isso é mostrado na nossa luz. Eu gosto muito de utilizar uma frase que você é você quando ninguém está vendo. A pessoa que mais conhece são seus familiares. No momento que você sai da sua zona, está na sua zona de conforto, você pode ser quem você é, seus amigos. Porque saindo disso a gente só vai criando certas personas, né? Eu ajo de acordo com o ambiente, mas que cada ambiente que a gente possa passar, a gente possa ser luz, como diz essa mensagem. Na ciência, a luz é energia, né? Quem seríamos de nós sem essa energia, sem essa luz? A gente vê que tem a luz natural, que é o sol, né? Depois de uma noite de descanso, que a noite nem sempre é boa para todos, embora a gente goste de descansar, mas tem gente que passa a noite acordado nos hospitais, mas quando acorda, quando vê o nascer do sol, a claridade, a gente tem a sensação desse recomeço, dessa energia, dessa vibração, desse movimento, dessa nova oportunidade de fazer diferente. Hoje também, a física nos traz algo muito interessante. Tudo vibra, tudo vibra. O pensamento vibra. A gente também tem que tomar cuidado, né? Eu, principalmente, eu venho tentando dialogar com a minha mente, né? Uma mente acelerada. Eu trabalho em escola, então a gente está sempre ativo, sempre pronto a responder. Mas a gente dominar os nossos pensamentos é algo muito interessante. Porque o pensamento vibra, a gente vai pensando em coisas negativas, a gente já acorda o dia ouvindo notícias negativas. Então, quando a gente entra nessa vibração, parece que as coisas vão se desencadeando. Porque é necessário que a gente faça esse filtro nesse pensamento. A emoção vibra. Não que a gente vai deixar de ter emoção, não tem ninguém que é robô. A gente vai ter. O problema não é ter. O problema é o que você vai fazer quando ela chega. Como que você vai organizar essa emoção quando ela chega? Ah, eu tô feliz, mas como que você vai organizar essa felicidade? Ah, eu tô triste. Como que você está organizando essa tristeza? Ah, eu tô com raiva. Como que você está organizando essa raiva? Eu tenho ouvido bastante, né, que a doutrina espiritual não vem dizer que nós vamos ser tão imparciais. Nós vamos viver. Mas como nós vamos viver com as situações? A questão não é a situação. A questão é como que eu me lido diante dessa situação. É muito interessante que a gente viva. Aquilo que Jesus nos ensinou espiritualmente, mais uma vez é legal reforçar, a ciência começa a confirmar racionalmente. Cada vez mais tem havido estudos científicos confirmando aquilo que foi decodificado há muito tempo atrás. É muito legal. A luz que influencia o ambiente, todos nós já vivemos isso, né? Imagina você entrar num lugar, tem aquela pessoa que está reclamando, falando, do nada você começa a entrar naquela vibração, né? Sem ninguém dizer nada. A mesma coisa tem aquela pessoa que você chega, te abraça ou entra num lugar, que aquilo te dá uma paz, te dá uma tranquilidade, que dá vontade de ficar ali um bom tempo, né? Então a gente precisa entender que isso tudo são processos vibracionais. Ou o que a minha vibração está se assemelhando naquele momento, está se aproximando naquele momento. Será que é um lugar que eu preciso estar? Será que eu preciso ser luz para aquele lugar? Será que é um lugar que eu preciso dar um toque para as pessoas, trazer uma nova movimentação? E vibrar sim. Vibrar é ser luz, vibrar positivo.
Mais uma vez eu reforço aqui, não tem ninguém robô. Estamos em processo de melhora, em processo de análise moral, reforma íntima. Então, cada dia mais a gente está nesse processo de construção. Os livros dos médiuns nos ensinam que os espíritos são atraídos conforme a natureza dos nossos pensamentos. É o que eu acabei de dizer nesse momento, né? Como a gente pensa, aquilo vibra e a gente vai se aproximando daqueles irmãos que estão na mesma vibração, para que a gente possa elevar a nossa vibração. Onde a luz do bem se aproxima. Já reparou que quando tudo está dando certo, você vai olhar, as pessoas também estão vibrando na mesma sintonia. E também aonde a sombra encontra espaço. Eu gosto muito, não vai dar para mostrar aqui, porque eu ainda não sou tão tecnológica. Tem um videozinho, um gifzinho que eu gosto muito, que são vários palitinhos de fósforo queimando, e um decide sair. Você está passando pelo aquele caos, seja você a pessoa que vai parar esse caos. Sei que não é tão fácil, mas em alguns momentos a gente precisa tentar para que a gente consiga alcançar essa plenitude. E mais uma vez, né, dentro desse estudo, a gente vem reforçando que ser luz não é ser perfeito. Estou longe da perfeição. Estamos longe da perfeição, né? Então a gente precisa se esforçar diariamente para que a nossa própria chama não se apague. Que em muitos momentos nós pensamos em acender a chama do outro, fazer bem para o outro, mas e para nós mesmos esse corpo que nos foi permitido reencarnar para viver os nossos propósitos, as nossas missões. Tudo aquilo que nos motiva a ser melhor, as novas oportunidades. Será que a gente tem valorizado essa luz? Ou será que a gente também tem só pensado em acender a luz do outro? E é muito interessante que tem uma passagem que Jesus nos trouxe que é: não se acende uma candeia para colocá-lo debaixo de um alqueire. Jesus também nos alertou isso. Não adianta a gente acender uma caldeira, acender a nossa luz e guardar por debaixo da mesa. Se eu quero iluminar, eu preciso cada vez mais estar alto. Mais uma vez, isso vem interligando aquilo que eu disse sobre vibração. Quanto mais alto eu vibro, quanto mais alto eu coloco essa luz, mais pessoas são oportunizadas. Quantas vezes deixamos as situações passarem? Quantas vezes nos calamos por medo? Quantas vezes deixamos de agir corretamente para desagradar? Quantas vezes sabemos que é certo, mas escolhemos o mais fácil? Então não adianta a gente só estudar, só saber dessa luz, né? Não que a gente vai sair fazendo justiça com as próprias mãos, mas vamos ser esse diferencial, vamos ser essa luz. E que essa luz se propague tanto que através dela e por ela nós conseguimos alcançar novos pensamentos, novas situações, novas demandas, novas resoluções. Que isso é muito importante. Vou tomar uma água aqui para a gente continuar o nosso discurso. A doutrina espírita nos lembra que espíritos imortais em evolução. Somos cada dia mais isso. Estamos todos em processo evolutivo. Cada dia é uma escolha, cada dia é um novo passo, cada dia nós podemos pensar se essa luz ela é importante para mim, é importante para você, é importante para o outro. Mas não podemos esquecer, não tem como eu acender a luz do outro se a minha luz não está dentro desse processo. E também trouxe uma passagem que é a ciência da consciência. É muito falada, né? Hoje a psicologia está bem alta. Esse estudo sobre o cérebro, esse estudo sobre as emoções. É muito importante que possamos ter essas boas vibrações. A neurociência ela vem comprovando sobre isso, que as emoções com gratidão, amor e compaixão modificam o funcionamento do cérebro. Quando a gente está, né, dentro da doutrina nós falamos sobre vibração, mas a ciência ela vem comprovando que quando nós estamos dentro desse mesmo propósito, dentro dessa mesma vibração de amor e luz, o nosso cérebro funciona de maneira diferente. Ficamos mais calmos, as nossas decisões são mais assertivas. Então, mais um recadinho aí dado. Vamos observar
como está a luz dos nossos pensamentos, como está a vibração dos nossos pensamentos, como está a condução dos nossos pensamentos. O coração, e disso tudo, o coração ele entra em coerência, a gente consegue organizar melhor as nossas emoções, a gente consegue entender por que eu estou sentindo isso, consegue perceber as nossas atitudes também. Aí o outro para de fazer esse grandão, né? Que em muitos momentos a gente quer culpabilizar o outro, mas é um momento que a gente entra para si e traz esse equilíbrio, né? Eu gosto de dizer essa organização, esse choque. A mente se acalma e o corpo responde. Um novo pensamento, como diz nosso irmão Chico Xavier, né? Não conseguimos fazer o novo começo, mas conseguimos começar agora e fazer um novo fim, parafraseando nosso irmão. Isso confirma Kardec quando ele escreveu lá na Gênesis: o pensamento é uma força real, capaz de influenciar a matéria. Então, aquilo que a gente projeta aqui dentro, ele influencia o físico, as ações. É importante que a gente tenha bons pensamentos. Filtre os nossos pensamentos, conduza os nossos pensamentos. Quando escolhemos o bem, não estamos apenas sendo bonzinhos. Estamos ajustando a nossa vibração ao plano superior da vida. Isso é muito importante. Escolher o bem, escolher o melhor para aquele momento é importante porque não estamos sendo bonzinhos, santo. Estamos apenas elevando nossa vibração, equiparando ela ali a um plano melhor, a vibrações melhores, para que possamos ter melhores atitudes, sermos melhores no nosso contexto. E como manter essa luz acesa? E aí? Será que o Demais vai trazer algumas dicas? Mas, dentro da codificação, dentro das palestras que a gente assiste na nossa casa, dentro das orientações do nosso Mestre Jesus, a gente consegue manter. Mas um detalhe que é muito importante é esse cuidado diário, essa reforma íntima diária, né? E junto a isso tem um combo, né? Que é a prece elevada, o criar o hábito de ter a prece de gratidão, que criamos, nós seres humanos temos essa questão, né? De só pedir, mas e agradecer? Hoje eu poderia estar reclamando, né? O tempo está fechado, eu ainda estou trabalhando, estou gravando o meu trabalho. Hoje eu acordei com a garganta meio ruim, estou falando, sobe, né? Tive uma crise de refluxo à noite, mas que bom que eu tenho essa possibilidade de conversar com vocês, que bom que eu tenho essa possibilidade de cada dia mais trocar essa informação, porque cada vez mais que eu leio e estudo para trazer um texto, um estudo para vocês, cada vez mais eu aprendo, cada vez mais eu me confronto, cada vez mais eu faço auto-reflexão. Lembrando também, dentro desse cuidado além da prece, a caridade ilumina. E pensamos que caridade é só ajudar financeiramente, mas percebo eu que uma das maiores caridades que possamos fazer hoje, no tempo tecnológico, no tempo que estamos vivendo, é a caridade da escuta, é a caridade do tempo, a caridade de estar disponível. Então, quando a gente se coloca nesse processo, a vida vem e nos ensina cada vez mais. E não menos importante, o autoconhecimento. Importante eu saber quais são as minhas sombras, quais são as minhas limitações, quais são as minhas travas. E Kardec nos pergunta aos espíritos no livro dos Espíritos: conhece-te a ti mesmo? E eu te pergunto nesse dia: ui, será que vocês conhecem? Porque se estamos em progressão, em evolução, muitas coisas que o Edmaisto de 2025 não vai ter na vida do Edmaisto de 2026. Então a gente vai progredindo, a gente vai crescendo. E para crescer é igual uma árvore que ela não é cortada, podada, ela não se permite florescer. Então a gente precisa tirar algumas amarras, tirar algumas coisinhas para que esse crescimento, principalmente moral, possa fluir, florescer.
E nada melhor de quando nós reconhecemos as nossas sombras. Até onde eu posso ir? Qual é o meu limite? O que eu posso contribuir? Isso daqui vai me fazer sentir assim. Ai, demais, mas como que eu vou fazer isso? Existe hoje uma ciência que chama análise do comportamento, que a gente vai analisando este comportamento. Aconteceu isso comigo uma, duas, três. Então, aquilo para você pode ser um gatilho. Então, o que eu vou fazer a partir disso? Já sei que aquilo me traz um gatilho, mas não é o gatilho em si. É o que eu vou fazer a partir daquilo que eu analisei e descobri. Então, é muito importante. Ser luz, muitas das vezes, é respirar fundo antes de responder. Ai, que difícil. Principalmente pessoas que trabalham com pessoas. É muito difícil. Mas se eu quero ser luz, eu preciso emanar, mandar esse oxigênio para o cérebro para que ele possa responder de forma consciente. É ouvir quando o impulso é julgar. Julgar é nosso primeiro passo, né? Mais. Mas silenciar, ouvir e separar, né? Isso é meu, isso é do outro. É muito importante. E ajudar quando ninguém está vendo. Hoje, na era digital, tudo tem que gravar, tudo tem que colocar. Mas é muito importante que a gente faça esse processo por detrás das câmeras também. E pequenos gestos, grandes luzes. É muito bom falar de luz, né? Que é tão prático, né? A gente observa, né? Que em Volta Redonda, né? Em Barra Mansa também, o prefeito decidiu iluminar o centro da cidade, né? Então, se eu venho pela manhã para Volta Redonda para trabalhar, quando eu volto, a cidade está toda iluminada. Você vê que cada pequena luz ali contribui para aquela grande constelação de luz. É muito legal. Embora filosófico, é a nossa vida. A cada dia, cada escolha. No final, quando eu for ler a jornada vai estar bem iluminada. E a luz também ela é coletiva. Falamos um pouco desse individual e entramos já, né, dentro desse contexto que eu trouxe. Uma luz só não clareia. Já tentaram acender uma velhinha na escuridão? Clareia seu espaço. Mas se o meu irmão do lado acende, o outro acende, quando a gente vê, estamos iluminando um coletivo muito maior. Muito maior. Quando todos decidem acender, essa escuridão se transforma. Isso é muito interessante. E para encerrar, né, bem rápido, preciso voltar à minha rotina, é gostoso, né? Eu gosto de falar. Ainda tem certa dificuldade para falar aqui na câmera, eu gosto de falar mais presencialmente. Mas ser luz do mundo não é uma missão distante. Como eu venho falando desde o início, é uma tarefa diária. Um dia após outro. Se hoje eu conseguir ser melhor, um pouquinho melhor do que ontem, já estou evoluindo. É escolher o amor antes do orgulho. É escolher o perdão onde havia dor. É escolher a consciência onde existe o automático. Isso para mim, essa última frase me marca quando eu vou pesquisar e vem essas referências, porque estamos vivendo uma geração do automático. Estamos pensando para fazer, estamos automatizados. Mas o despertar e o chamar da consciência é muito importante. Que possamos sair daqui hoje, deste momento, nesta manhã fria, gostosa, nesse climinha de Natal, embora acredite mais uma vez que o Natal é diário, um pouco mais consciente, um pouco mais responsáveis, a autorresponsabilidade e um pouco mais luminosos. Que a luz de Jesus brilhe em nós, que nós possamos ser luz na vida do outro, mas também possamos ser luz na nossa vida. Não vamos deixar essa chama apagar. Que assim seja. Até a próxima. Um grande abraço a todos, que possamos ter um excelente Natal, possamos ter um ano novo com novas ações, com novas atitudes e que possamos sim ser luz no mundo. Ser luz em casa, no trabalho, na casa espírita qual você frequenta, na religião que você frequenta, se você hoje não tem uma casa,
que possamos ser luz como pais, como filhos, como líderes, que através de nós